Olá a todas, queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre a musculatura do assoalho pélvico, da região do períneo. Primeiro, só para definir o que é essa região. A região do períneo é a região que fica entre a entradinha da vagina e o ânus. Então, entre a vagina e o ânus, aquela região é chamada de períneo. E a musculatura do assoalho pélvico é toda a musculatura que reveste a parte de baixo da bexiga. Ela sustenta os órgãos genitais da mulher, o útero, sustenta a bexiga e sustenta o intestino. Além de que ela é importante para o fechamento da urina e para a continência urinária, para conseguir conter a urina e para conseguir conter as fezes. Tá? É importante também para a parte sexual e muito importante para o parto, principalmente para o parto normal. Tá? Essa musculatura do assoalho pélvico ela não pode ser esquecida. Assim como qualquer outro músculo do corpo, quando a gente vai numa academia, a gente faz exercício para braço, para o abdômen, a gente faz exercício para a perna e muitas vezes se esquece dessa musculatura do assoalho pélvico. E existem alguns exercícios para se fortalecer e se lembrar dessa musculatura. O primeiro passo que a gente orienta é a mulher lembrar e saber, ter consciência de que músculos são esses. Então, alguns exercícios simples, como por exemplo, indo no banheiro, urinando, você começa a urinar e para o fluxo no meio. Depois volta a urinar, depois você para o fluxo no meio de novo. Aí você vai estar tendo consciência dessa musculatura que está em volta da uretra, que é a musculatura do assoalho pélvico que fecha o esfíncter da urina. Contração vaginal. A mulher pode colocar 1 ou 2 dedos dentro da vagina e contrair a vagina. Ela vai perceber se ela está contraindo esse músculo, que músculo que é esse, e vai tendo consciência dessa região do corpo e dessa musculatura. E quando a gente está a musculatura do ânus, você também pode fazer o fechamento dessa região, um levantamento dessa região, que você vai estar, como se segurasse gases, você vai estar tendo a noção dessa musculatura, que ela fica em volta do canalzinho do xixi, da uretra, da vagina e da região do ânus. Existem alguns exercícios simples e interessantes para essa região. As fisioterapeutas podem orientar e explicar muito melhor, mas só para se ter uma noção, alguns exercícios básicos e simples, que é a contração da vagina, pode-se contrair essa região da vagina e segurar, contar até 10 e relaxar. Contrai, segura até 10 e relaxa. Lembrando de, durante esse exercício, manter a respiração absolutamente normal. Dá para se treinar, inclusive, uma postura correta, uma respiração com o abdômen e com o tórax, e mantendo esse exercício de fechamento, contração dessa região da vagina e relaxamento. Sempre contando até 10 e relaxa. Dá para fazer umas 10 ou 15 repetições e você pode fazer 2 ou 3 vezes, inclusive, por dia. Outro tipo de exercício, que é um exercício da mesma linha, só que ele é mais rápido, que são pulsos. Você contrai e relaxa. Contrai com a maior força possível e relaxa. Contrai e relaxa. Também pode fazer 10 a 15 séries, repetindo. Alguns exercícios um pouquinho mais avançados, quando a mulher já vai tendo uma noção corporal melhor, ela pode fazer o exercício do elevador, que a gente fala. Como se a mulher contraísse num certo grau e depois segura por 3 segundos, conta até 5, depois contrai mais um pouquinho. Como se tivesse um elevador que você contrai, depois contrai mais um pouquinho e relaxa tudo. E pode fazer até em 3 níveis, contrair um pouco, contrair um pouquinho mais, depois contrair com toda a força, como se tivesse 3 níveis. A cada nível você conta até 5 também, então você contrai um pouquinho, conta até 5, contrai mais um pouquinho, conta até 5, contrai mais um pouquinho, conta até 5, depois relaxa tudo. São alguns exercícios que vai se trabalhando essa musculatura da vagina, que é muito, muito interessante, tá? Essa musculatura, ela fica em volta dessa região, aqui está só a vagina especificada, mas ela fica em toda essa região. Aqui tem a bexiga, o útero e o intestino. E os 3 orifícios, eles ficam muito próximos e segurados pela musculatura do assoalho pélvico, que ela fica nessa região da mulher. Tá? Ela controla
o esfíncter da uretra, ela contrai essa musculatura da vagina e a musculatura também do intestino. Então essa musculatura que fica nessa região aqui sustentando todos esses órgãos, tá? Para aquelas mulheres que querem parto normal, além da contração, como a gente está explicando, é importante também uma massagem na região perineal, e existem até equipamentos próprios para que se relaxe essa musculatura, né? A massagem e o relaxamento da musculatura perineal, que são coisas diferentes, já no intuito de trabalhar para um parto normal, para se ter menos lesão de períneo, para que o períneo fique mais íntegro, para que a gente tenha menos chance de precisar fazer aquele corte da episiotomia, que é um cortinho que a gente tem evitado de fazer, né? Já esse tipo de exercício, ele envolve algumas técnicas que envolvem a manipulação dessa região da mulher. Então tem duas técnicas, né? A mulher, na posição mais confortável possível, ela vai sentar e com o dedão ela vai apertar essa região do períneo para baixo. Depois com o dedo ela vai fazendo esse movimento em U para que se relaxe essa região do períneo, tá? Isso pode ser feito com um dedo a princípio e depois com 2 dedos. Da mesma forma, a mulher vai pressionar e fazer esse movimento nas laterais em U. E ela pode inclusive pedir ajuda para o parceiro na gestação, que muitas vezes tendo intimidade, conseguindo conversar com ele, só que aí ele faz com o indicador, fazendo aquela pressão para baixo e depois para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. E depois, inclusive, até com 2 dedos, fazendo o mesmo movimento. Vai com os 2 indicadores, fazendo um movimento de massagem dessa região perineal. Existe um aparelho, Epinot, que é um insuflador do períneo, que vai trabalhando para insuflar esse períneo num grau máximo, assim, preparando para o relaxamento, para o parto. Normalmente esses aparelhos são manipulados e orientados por uma fisioterapeuta. Obrigado pela atenção. Queria falar um pouquinho sobre essa musculatura que a mulher sempre esquece e que tem que se lembrar de se fazer um treinamento também constante em qualquer fase da vida, antes de gestação, durante a gestação, principalmente depois de gestação, na menopausa, onde existe uma flacidez natural com a idade. Sempre é muito importante trabalhar essa musculatura, especificamente na mulher. Tá bom? Um abraço, obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.